Olá pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do F360 Cast. Eu sou Maurício Galhardo, sócio da F360, e aqui a gente compartilha conhecimento para quem vive o varejo todos os dias. Hoje vamos falar sobre um movimento que vem ganhando força no franchising brasileiro, os multifranqueados. Esses operadores que têm mais de uma unidade e estão cada vez mais estruturados para crescer, liderar e transformar esse setor. E para esse papo, eu conto novamente com a presença da nossa querida Carolina Ferrari, nossa gerente de marketing lá na F360. Carol, que bom ter você aqui. Obrigada, Maurício. Obrigada mesmo. E aproveitando, esse tema é essencial, porque mostra como o franchising tem evoluído. Não estamos falando de quem abre apenas uma loja, mas de quem constrói verdadeiros grupos de operações com dezenas de unidades. E para enriquecer nossa conversa, temos aqui um dos maiores nomes quando o assunto é multifranqueado no Brasil, Denis Santini. Além de especialista em franchising, Denis é fundador do grupo MDCom, já foi franqueado, criou um evento Somos Multi e está presente em diversos conselhos e projetos estratégicos do setor. Denis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer gigantesco estar aqui e é bacana estar em ambiente agradável de amigos do mercado, porque é isso que o franchise traz pra gente, amigos que o mercado proporciona. E estar aqui com vocês é um prazer e poder contribuir com todos os nossos ouvintes, videocasters e podcasters aqui que estão acompanhando a gente. É um prazer. Legal. E só uma coisa, Carol, eu ainda sou franqueado, viu? Ah, é? Não fui, eu cheguei a ter 9 operações, hoje eu ainda tenho, eu acabei fazendo alguns repasses, nós vamos falar um pouco sobre isso, provavelmente, mas eu continuo ainda como franqueado do Rei do Mate. Inclusive, quem estiver vendo a gente e for no Mackenzie, fala que é meu amigo, R$5, toma um café lá, que é uma delícia. Legal. Aí é bom, hein? Muito bom. Denis, explica um pouco para o pessoal que está nos assistindo, o que é multifranqueado, porque eu acho que devem ter definições aí das mais diferentes, né? E traz para a gente, você como especialista aí, o que você vê quando a pessoa deixa de ser, vamos dizer assim, franqueado e passa a ser multifranqueado. Obrigado, Maurício, pela pergunta. E a gente está também, nesse momento, podendo ajudar a dar um direcionamento para o mercado, para todo mundo falar mais ou menos a mesma linguagem. Porque às vezes a gente já fala as mesmas coisas com linguagens diferentes. Primeiro, só contando um pouco rapidamente a minha história, para dar um pouco de histórico, né? Histórico, né? Redundância aqui. Eu estava fazendo conta, eu trabalho com franquia já há mais de 30 anos, ou seja, desde 94. Eu brinco que eu sou mais velho que a lei, né? O setor foi regulamentado em 94, eu comecei a trabalhar com franquia em 94, lá se vão aí 31 anos trabalhando com franquia. E sempre atendi e continuo, o meu principal negócio, que eu sou sócio, é o Grupo MD, como a Carol colocou, que é um grupo de comunicação que atende principalmente franqueadores. Marcas que eu tenho muito orgulho, como Copenhagen, Buda Spa, Nut Bavária, Prudential e várias outras marcas, Pizza Hut, Bob's, KFC, muito bacana estar no nosso portfólio, atendendo as marcas franqueadoras. E uma coisa que a gente sempre... O que os franqueadores contratam a gente? Para ajudar o franqueado a performar melhor. O grande objetivo de todo franqueador é que o franqueado performe melhor. E a gente começou nesse nosso intuito, onde eu fui desafiado e virei franqueado, e depois pode ser um outro podcast que eu conto depois, e eu comecei a perceber que viver a operação franqueada me mudou a minha forma de pensar. E eu desde 2012, se eu não me engano, agora eu vou até errar a data, o João Batista do Rei do Mate vai ficar chateado comigo, mas desde 2012, se eu não me engano, eu virei franqueado do Rei do Mate, cheguei a ter 9 operações entre Rei do Max, L'Occitane Brasil, Nut Bavária, mas quando eu me tornei franqueado, eu comecei a viver o outro lado do balcão, a entender que quem está me ouvindo aqui é franqueado, opera a loja, vai se sensibilizar, que o que acontece de manhã muda as vendas da tarde. Diferente do B2B, que você toma decisões estratégicas, planejamento, etc., que é fundamental para uma boa gestão, mas o varejo ele é muito sensível. Então, se por um acaso tem uma greve de ônibus... Já mudou o seu dia. Já muda o meu dia inteiro, né? Se eu tenho uma greve de metrô, se eu tenho uma chuva, se eu tenho algum problema no meu shopping, uma questão de segurança, etc., isso muda uma falta de um funcionário, isso já muda a minha tomada de decisão durante o dia e a minha operação. Às vezes uma mudança de vitrine, uma mudança de produto, uma mudança eu brinco, uma fornada do pão de queijo na hora errada, eu aumento ou diminuo as vendas. Então essa sensibilidade me provocou demais no próprio dia a dia. E você falou sobre multifranqueado, e aí eu comecei
E aí eu vou dar uma outra dica para quem tá vendo a gente. Comecei a participar das convenções, franqueados, participem das convenções da franqueadora, é muita troca. E na minha primeira convenção que eu fui do Rei do Mate, eu pude ouvir outros franqueados falarem. E aí eu descobri que tinha franqueados com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, Opa. 40 lojas, né? Tem Você gente falou com de mais multi, lojas. mais lojas e ganhando muito mais dinheiro do que eu. Falei, opa, peraí, a mesma marca, mesmo produto, por que tem cara ganhando mais dinheiro do que eu? Né? O mesmo franqueador, pontos semelhantes. E aí veio essa provocação. E aí eu comecei a visitar esses profissionais. E agora, respondendo a sua pergunta, e eu comecei a estudar esse setor. Comecei a desenvolver artigos, comecei a desenvolver conteúdos. Estou trazendo aqui 15 anos em 5 minutos. E aí eu comecei a entender que a gente tem alguns perfis de franqueados. E inclusive eu separo até em 4 grandes perfis, mas 2 nomenclaturas. Eu tenho o franqueado, que é aquele profissional empresário que opera uma loja. E opera, bacana, tá ali na frente, etc. E depois eu tenho o multifranqueado, que ele pode ser multi-unidades, que são franqueados que operam a mesma marca, então monomarca. Eu posso citar marcas aqui, né? Pode. Então, eu tenho multifranqueados do Buda Spa, que tem 10 lojas do Buda Spa. Ele é um multifranqueado multi-unidade. E eu tenho multifranqueado multimarca, que são os franqueados que têm um mix de marca. Então ele pode ter Buda Spa, ele pode ter Nut Bavá, ele pode ter Pizza Hut. Então ele se torna um multifranqueado multimarca. Então quem tem mais de 2 operações já é um multifranqueado e aí ele pode ser multi-unidade ou multimarca. Entendi. Dei uma volta para responder uma pergunta. Não. Depois esse podcast vai ser, né, gente? Cada papo é uma desenrolar de informação. Vai puxando a linha aí. Mas conta pra gente não só pra gente, mas pro público, né? Quando você divide entre o multimarcas e o multifranqueado da mesma marca, qual que é a diferença? O que é bom, o que é ruim? Você consegue trazer um pouco mais para o nosso público? Quais são as habilidades necessárias, vamos chamar assim, de cada Muito legal. cada grupo aí? Bom, a primeira coisa que eu digo, que eu gosto de falar, é que não tem certo e errado, pior ou melhor. Não existe, não existe. É até interessante, eu vou até aprofundar mais, deixar mais curioso quem está ouvindo a gente, assistindo a gente. Você tem multifranqueado monoplace. O que é isso? Ele tem, por exemplo, ele escolhe um shopping e tem 10 operações naquele shopping. Então, assim, ele tem multifranqueado regional. Então, assim, eu vou ter lojas só em São Paulo, ou loja só no bairro da Zona Leste, ou bairro só... Eu tenho multifranqueado segmento. Ele escolhe um segmento e se aprofunda. Alimentação. Então, eu vou ser bom em alimentação. Eu vou ser bom em wellness, em saúde, bem-estar. Então, assim, depois a gente pode até aprofundar mais os perfis de multifranqueados. Mas essa pergunta é muito boa, porque existem, como eu falei, em geral, multifranqueados, multimarca, monomarca, que isso acho que é o principal bloco. E não tem certo e erro, mas eu tenho algumas dicas que eu dou desse meu histórico acompanhando grandes franqueados que dão resultado. Porque também tem franqueado que cresce muito rápido. E pode desabar com tudo isso também. A gente pode até aprofundar isso depois, isso aqui é muito interessante. Ser grande não é sinônimo de ter resultado. Então, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas voltando à pergunta da Carol. O que eu tenho acompanhado os multifranqueados, eles começam a crescer monomarca. Em geral, eles crescem dentro daquele franqueador que ele já gerou confiança, já gerou relacionamento, ele tem uma curva de aprendizado, e até para franqueador que está vendo a gente, e eu sou um entusiasta do multifranqueado, cara, incentive o seu franqueado bom, meritocracia, incentive os bons franqueados. E franqueado que está ouvindo a gente, seja bom. Para poder ter oportunidade de ter mais unidades. Então, em geral, o franqueado se torna multifranqueado monomarca. Então ele vai crescendo, ganhando espaço, aí tem ganho de estoque, otimização de equipe, ele consegue escalar treinamento, montar planos de carreira com uma maior facilidade do que o multimarca. O multimarca também consegue fazer isso, mas ele já começa a ter um pouco mais de dificuldade em treinamento, porque são às vezes produtos diferentes, esquemas diferentes. Culturas diferentes. Culturas diferentes. Então, de novo, não tem certo e errado, mas o que eu tenho visto no decorrer dos anos é um crescimento monomarca dentro da própria marca, e depois que ele tem um certo tamanho, ocupou um certo espaço, ele começa a vislumbrar outras marcas para compor o seu portfólio. E muitas vezes complementares àquilo que eu falei agora. Ele pode ser um multifranqueado de um segmento, então seja alimentação, seja saúde e bem-estar, seja, por exemplo, linha infantil ou linha de pet e assim por diante. Boa, maravilha. Legal. E isso tudo, me fala um pouco, a leitura que você tem aqui, Denis, até porque assim, você
foi um dos pioneiros, ou talvez o pioneiro aqui nessa... Não vou dizer o pioneiro, porque acho que muita gente já falava, mas não era todo mundo que queria trazer o assunto à tona. Por que eu estou dizendo isso? Sei lá, eu estou 26 anos no mercado e no começo não se falava muito sobre multifranqueado. E na hora que você vai avaliar, por exemplo, um evento internacional lá, o Multi-Unit Franchising Conference, né, é isso mesmo o nome ali? Que você já vai desde quando que você 2017. 2017, que você leva a turma, se você participa e tudo mais, você começa a ver que isso é uma cultura. Eles já estão na turma 80, 70, sei lá, não sei quantas edições já teve esse evento. Né? Se parar para pensar, são anos e anos que eles estão falando de como desenvolver franqueados com mais lojas e assim por diante. Como é que você vê essa evolução aqui no Brasil? Como é que você vê essa história das franqueadoras terem percebido que faz sentido expandir com o franqueado que já está dentro de casa, o franqueado bom, como você citou? Olha, você falou, acho que primeiro a falar, isso nem é tão relevante. Agora, o mais relevante para mim é a consistência nessas informações sobre o multifranqueado. Na verdade, como você falou, eu vou para esse evento desde 2017, eu comecei a ficar engajado com a questão do multifranqueado quando eu me tornei franqueado, foi lá por 2000, estou aqui puxando a data, foi 2009. Então, assim, que eu virei franqueado, falei, olha, tem franqueado ganhando dinheiro aqui, tem muito dinheiro na mesa. E aí eu comecei a pesquisar. Esse evento é na edição 25, inclusive esse ano foi Multi-Unit 25, completou um quarto de século. Ele aconteceu em março desse ano, foi no final do ano. Inclusive, já vou aproveitar e fazer o merchan. Pessoal, sejam todos vendedores, tá, gente? Já segue a community lá, nós já estamos com lotes à venda, já estamos, graças a Deus, com um bom grupo aí com a gente. O próximo grupo, quando que vai ser? Agora em março, agora 2026, daqui a, sei lá, uns 6 meses mais ou menos, já vai acontecer. Então, assim, fiquem espertos, porque é um evento que ele traz essa... Ele mudou a minha vida, tá, gente? É assim, quando eu fui pra lá, eu falei, caraca, olha, esses caras são muito grandes, Maurício. Só pra você ter uma ideia, caramba, Maurício, vou trazer um número aqui pra responder a sua pergunta, tá? Se você pegar os 200 maiores, nós estamos aqui no podcast Finanças, né? Eu vou trazer números. Se você pegar os 200 maiores franqueados americanos, eles são maiores que o franchising brasileiro inteiro. Os 200 maiores, olha, vou até repetir, os 200 maiores franqueados americanos, eles faturam mais que o franchising inteiro do Brasil. Boticário, Copenhagen, Cacau Show, Natura, soma faturamento, é menor que os 200 maiores franqueados americanos. Eles são extremamente profissionais. Então, quando eu comecei a enxergar isso, eu falei, o Brasil tem esse potencial todo. Então, assim, o que eu tenho a dizer? O que eu pude aprender desse evento que acontece desde 2017, a cada evento que eu vou para lá, e o primeiro que eu fui foi em 2017, nós estávamos em 12 pessoas, esse ano nós levamos mais de 55 pessoas, mais de 40 franqueados, é que lá você conversa você vira pro lado assim e vê lá, isso aqui tem um franqueado bacana, qual é seu nome? Eu sou o Nadim, sou indiano e tal, quantas pessoas você tem? 230. Oi? Caramba! Tá, quantas horas você tem? 80 e poucas. Então aqui, o maior franqueado brasileiro tem 142 operações. Então assim, o que eu vejo isso? Nossa, como é pequeno? Não, olha o potencial. Queridos franqueadores, nós temos muito potencial dentro de casa, nos próprios franqueados nossos, e o mercado também tem um potencial gigantesco. Então, voltando ao meu início do nosso bate-papo aqui, que eu falei que os franqueadores me contratam para franqueado performar melhor, muitas vezes dentro de casa nós temos bons franqueados ou aqueles que precisam de um cutucãozinho para se tornar um excelente gestor de operações, um empresário, para chegarmos a níveis parecidos com o mercado americano, que não é nenhuma tendência, é uma consequência. A gente vai chegar em perfis como esse nos próximos anos. Vou deixar aqui nos anais dos podcasts. Se não foi em 2027, em 2028 a gente vai ter o primeiro franqueado abrindo capital aqui no Brasil, tendo M&As. Porque que já é muito comum lá, né? Já é no mercado americano. E esses 200 que eu falei, 90% ou são capital abertos ou tem fundos de investimentos investindo nesses caras, porque ótimos operadores de loja. Que legal. São ótimos operadores de loja. E pensando no que a gente falou antes, esses 200 geralmente vêm como mono? Ou eles são multifranqueados de múltiplas marcas? Esses como hoje são? Olha, eu posso estar errado, acho que não, mas eu não vou dizer, eu vou dizer com 98,3% de certeza que são todos multimarcas, todos multimarcas, e a grande maioria, falando um pouquinho de números, são de alimentação. Até pelo perfil americano. Aí me perguntaram assim, Denis, mas isso
vai continuar assim? Este ano que eu voltei agora em março, eu percebi já uma migração de grandes franqueados olhando para wellness e o mercado pet. Começa a olhar para serviço e saúde e bem-estar. Então já começa. Antigamente nem se falava em outro assunto, era só alimentação. Hoje não. Academia muito forte, mercado pet forte, wellness muito forte, Legal. saúde e bem-estar crescendo muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, acho que a gente acompanha esse fenômeno. Legal. Boa. Legal. Denis, diz uma coisa. Claro que o franqueado, vou chamar aqui monoloja, vamos chamar assim, cara, Multiunidade. Não, monounidade, multiunidade, mono. O mono, ele acaba sendo muito. Ele tem que ser um pouco autossuficiente, ele tem que fazer muita coisa, ele tem que. Eu brinco que assim, ele tem que muitas vezes estar na loja e ao mesmo tempo fazer a gestão. E aí ele tem algumas dificuldades ali para poder entender essa questão de tempo, onde ele se dedica, como ele faz. Entendo eu que um franqueado que vai crescendo, que vai adquirindo mais lojas, se ele continuar nesse caminho, ele não vai crescer, porque ele vai ter que delegar tarefas e ele vai ter que ir para um nível talvez um pouco mais estratégico e, com isso, montar um back-office, montar uma estrutura. Como é que você vê essa montagem de estrutura? Tem um número mágico para número de lojas que passa a ser indispensável ter esse back-office? Como é que você vê isso? Eu vou só terminar, eu acho que eu não respondi 100% a sua pergunta anterior, que era o que mudou do mercado do passado para cá, para multifranqueado. Eu vou só complementar minha resposta, que eu acabei não respondendo. Existia vamos dizer assim, uma mística de que o franqueado muito grande podia ser um risco para a franqueadora. Sim. Isso no passado era muito... Existia essa mística. E na verdade o que o mercado americano provou é que é o contrário. Quanto mais parceiro, isso vale para franqueado também, querido franqueado, quanto mais parceiro você for da franqueadora, melhor você vai ter acesso a resultados, a números, a processos, e o contrário é verdadeiro. O franqueador, quanto melhor é o seu franqueado, melhor é a sua rede. O bom franqueado puxa os outros franqueados para cima. E eu vou dizer que a minha missão de vida, eu brinco, né? Eu prometi para minha esposa, Bianca, vou dar um beijinho para minha esposa, que quando eu fizesse 50 anos, eu ia diminuir o ritmo, né? Eu ia estar menos na operação, etc. Eu vou lá e monto uma empresa, trabalhando 16 horas por dia e mais feliz do que nunca, porque eu comecei a perceber o quanto virou uma missão para mim mesmo, viu, Carol e Maurício, assim, de poder ajudar franqueados a se capacitarem, a melhorar sua estrutura, a implementarem processos, sistemas, ter mais controle e acesso a números, para eles poderem mostrar que são bons operadores, e os franqueadores valorizarem esses bons operadores e ter, por que não, condições diferentes de crescimento e expansão para esse perfil de franqueado. Então virou meio a minha missão. Então, respondendo a sua primeira pergunta. Sua segunda pergunta agora... Foi mais em relação à estrutura, né? Que momento montar, a gente tem um estudo que depois tem algum número que você... Vou colocar aqui embaixo, depois eu boto o link. A gente já faz há 2 anos um estudo, inclusive com apoio da própria Finanças, agradeço bastante. Por nós, vocês sempre apoiaram o franqueado, e isso é um dos motivos que eu acho muito bacana de ter parceiros apoiando franqueados. Então, quero de novo agradecer. Vou botar aqui embaixo. A gente fez um estudo, Maurício, principalmente perguntando para os franqueados, e eu sofri isso, tá? Primeiro eu vou contar a minha história pessoal que me levou a isso. Eu tinha 2 operações, ganhava dinheiro, muito obrigado, mas ganhando dinheiro. Fiquei incomodado, tinha franqueado ganhando mais dinheiro que eu. Eu falei, opa, incomodado no bom sentido, né? Sim, assim, pô, mesma marca, mesmo produto, como é que pode ser? Comecei a desenvolver, falei, vou me tornar franqueado e saí abrindo loja. Eu com 3 lojas ganhava dinheiro, com 5 eu perdia dinheiro. Por quê? Eu comecei a ter uma dificuldade de back-office. Comecei a ter que ter um RH, comecei a ter que ter um advogado, comecei a ter que ter mais sistema, comecei a ter que inflar a minha estrutura, motorista, depósito, e até um franqueado grande falou assim, você precisa chegar logo a 10. Entendi. Porque a estrutura para você ter 5 é a mesma de ter 10. 20, Tributário 25. também, hoje Começa a mudar, você já tem que começar a operar fora do Simples. Então, assim, essa é uma questão. Aí eu resolvi estudar um pouco mais esse mercado, né? Sim. Qual é o momento de se montar um back-office? Então, para quem pensa em crescer, não é só abrir loja. Inclusive, este ano, no Multi-Unit Conference, que acontece lá em Las Vegas, se falou muito sobre valuation da sua operação, não para uma venda, mas como é que você valoriza mais o seu negócio. Gera valor, legal. E uma coisa que foi muito falado é você, quanto mais estruturado, quanto mais sistematizado, você falou de estar a barriga no balcão, quanto mais você consegue implementar processos replicáveis numa franquia, não estou falando do franqueador, estou falando do franqueado, ele consegue ter mais operações, engajar mais a equipe e ter mais resultado. Mas dito isso,
a pesquisa mostrou que o número mágico é de 3 a 4 operações. Você já tem que começar. Até 3 você consegue resolver ali, você vai, leva para 1, pega a pessoa, põe no seu carro, pega o estoque, põe no porta-mala, etc, consegue resolver. A partir de 3, de novo, é um númerozinho mágico. Para um são 4, para outro, na segunda já tem que ter Depende muito do segmento, da operação também. Mas se fosse fazer um número médio, é de 3 a 4 operações, já tem que ter, se você é de produto, um estoque compartilhado, onde você tem um super ganho de redução de estoque, porque você começa a entender a curva ABC de cada operação, você começa a ter, por que não, um gerente geral para todas as lojas, uma pessoa de um nível melhor que consegue isso em todas as lojas, você começa a ter plano de carreira para reter talento, você começa a negociar melhor insumos e produtos, então o número mágico aí é de 3 a 4 operações. Legal. Então, uma coisa importante, se você está pensando em crescer, você, além de você ter que ter verba e dinheiro para poder abrir outras operações, você precisa investir no back-office. Então, faz parte do seu investimento em crescimento você conversar com outros franqueados que já estão lá e saber que você precisa ter de back-office. E maravilha, a gente já entendeu aqui que você precisa ter, né? E que é importante. E aí, pro outro lado da moeda, quais são os principais erros que você vê quando um franqueado ele tenta crescer sem uma estrutura adequada? Eu falo sempre que são aprendizados, né? Eu vou dizer o meu caso. Eu saí achando que não precisava. Ah, não, eu dou um jeito aqui. Fulano me ajuda. Ah, não. E aí você está muito mais factível a erro. Por exemplo, eu demorei para botar um sistema, eu demorei para botar o finanças. E isso é fato, tá? Acho que foi um dos primeiros clientes. Vou pedir para ele puxar no histórico, acho que foi um dos primeiros clientes do Finanças. Eu achava que podia resolver no Excel. Então, assim, porque acho que o maior erro, eu diria que, vou dizer meu, tá? Para não dizer dos franqueados em geral, mas eu acho que muita gente vai se identificar. É tratar isso como um custo. Ah, não, eu vou aumentar meu custo. Ah, eu vou aumentar meu custo. Você precisa se preparar para crescer. Eu acho que eu cometi muitos erros na vida, vou cometer outros, mas eu acho que o principal é você não se preparar para o crescimento. Não vai acontecendo, eu vou fazendo. Não. Se você quer crescer de forma organizada, você precisa se organizar, se estruturar, criar processo. Por isso que eu falo muito do monomarca, iniciar possível. Se eu puder dar uma dica, aí é o Denis falando, cresce da sua própria rede, porque você tem o ganho de escala, o treinamento, você já sabe os pontos fortes e os pontos fracos do seu franqueador, você já sabe as coisas, sabe como funciona o jogo. Então, assim, eu não acho que não digo nenhum erro, mas eu acho que você diminuir o risco é você começar crescendo dentro da sua própria rede, dentro da sua própria estrutura, e aí depois você passa para ter outras marcas. E se preparar, investimento, sistema, processos, metodologia, e uma coisa que parece que é custo, mas não é, investir em cultura, no time. Muito se fala sobre a dificuldade que está de mão de obra, e aí eu vou fazer uma provocação para quem está assistindo a gente. Você está olhando com carinho para a sua equipe? Você tá cuidando do seu time? Você está engajando o seu time com a sua marca, com a marca que você escolheu para ser franqueador? Com a sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? Você franqueado, da sua empresa, o que você busca enquanto franqueado? Então, você trazer isso ajuda, inclusive, na retenção de talento. Aproveitando aqui, então, que nós estamos falando sobre oportunidades de melhoria, principalmente na gestão financeira, dentro do nosso site, nós temos um e-book de 7 erros de gestão financeira, então, para melhorar a sua produtividade. Nós vamos deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar também. É isso aí. E aproveite também, já que está o link aqui também, para conhecer a solução F360 Finanças, né? Como o Denis está falando que usou, né? Aqui a gente pode se parecer um pouquinho suspeito, mas a gente tem um número gigantesco de unidades já utilizando de vários segmentos, né? E a gente vê a real importância de se conhecer números, de entender o negócio. E o F360 Finanças pode te ajudar no dia a dia do seu negócio, independente se você tem uma loja ou se você já é um multifranqueado com mais de 100, vamos dizer assim. Logo, logo teremos outros franqueados com mais de 100 aí, né, Denis? Ah, vamos ter. Hoje, o nosso maior franqueado do Brasil, aproveitando a deixa, eu até fiquei aqui, eu não sou um cara de números, mas eu trouxe um monte de número. Pelo menos na cabeça tem vários. O maior franqueado do Brasil tem 142 operações. E a gente tem, também na nossa pesquisa, a gente conseguiu traçar um pouco do que não existia, Maurício e Carol. A gente hoje perguntava assim, quantos franqueados do Brasil tem 10 unidades? Quantos franqueados do Brasil tem 5 unidades? Nós não sabíamos. Então a gente rodou essa pesquisa, já que está na fase dos links, né? Posso postar o link aqui embaixo? Pode, claro, pode. Eu vou mandar o link para vocês. É gratuito, não precisa pagar nada. A gente fez um levantamento, inclusive já vou aproveitar. Fiquem atentos, nós vamos rodar de novo a pesquisa em breve. Mas a gente levantou que hoje a gente consegue trazer quantos franqueados no Brasil tem X operações, 2, 3, 4, 5. E trazendo um número bacana,
Hoje, aproximadamente, a média dos franqueados no Brasil são de 2,5 a 3 operações. Nós estamos falando hoje de 70 mil franqueados, mais ou menos. 65, 70 mil grupos econômicos que têm franquia. Desses 70 mil, metade tem uma. Boa. Mais ou menos. De novo, tem margem de erro, 3, 4% ali. Então, de 30 mil a 40 mil tem só tem comunidade. Os outros 30 mil operam aproximadamente 220 mil unidades. Então, estou falando aqui de quase 4, 5 por média. Desses 40, 30 mil, a gente separou lá quantos tem de 2 a 5, quanto tem de 5 a 10, quanto tem de acima de 20 e quanto tem acima de 50 franquias. E hoje no Brasil não chegam a 300. Legal. Denis, até puxando um gancho rápido, nos meus primeiros dias na F360, eu tive uma experiência muito interessante e surpreendente. Eu resolvi fazer uma ação, né, de treinamento e eu falei, eu quero pegar e atuar com aqueles franqueados que são maiores. Deixa eu começar a entendê-los. E eu simplesmente entrei no nosso sistema mesmo para poder puxar um pouco dessa. Claro que a sua pesquisa hoje está muito mais ampla e você tem muito mais informações do que simplesmente a nossa base lá, que era mais restrita. E eu puxei e pensei o seguinte, eu acho que eu vou conseguir... A gente fez uma pesquisa com franqueados que tinham mais de 50 lojas, né, que usam F360 Finanças, logicamente. Então, eu estou restringindo aqui. Cara, eu consegui uma lista com mais de 50. Existem mais de 50 franqueados com mais de 50 lojas. Só multiplicando aqui já são 2.500. Gente, tem muita gente grande, né? E aí um outro ponto que eu adorei você falar aqui, que é esse indicadorzinho aqui de número de lojas por franqueado. Cada vez eu tenho ouvido mais falar desse número e, para mim, passa a ser um indicador também de qualidade, vamos dizer assim, ou de viabilidade de uma marca, né? Atratividade daquela marca. Atratividade, quantas lojas tem? Tem 500 lojas, tem 1.000 lojas, mas quantas por franqueado? E aí eu costumo dizer que não está errado o sistema, como você bem falou, de repente é 1.2, 1.5 esse indicador, quer dizer, tem muito franqueado para um número espalhado de lojas. Mas na hora que você vê aquelas marcas que tem 1.000 unidades com, sei lá, 300 franqueados, você fala, opa, já tem uma média aí de 3:1, já mudou a brincadeira, já dá para entender como a banda toca aqui. Então, a gente sempre, como pesquisa, vocês melhores do que eu sabem, né? Você tem que tirar os outliers, né? Sim. Então, assim, você pega, por exemplo, um Kumon, que o perfil é um mono franqueado. Isso. Inclusive, está mudando. Então, o perfil da franqueadora é uma marca que é maravilhosa. Sim. Ela não tem muitos franqueados, lógico, porque é o perfil deles. Perfeito. Em compensação, você tem marcas hoje em dia que já está comercializando de 3. Isso aí. Então, se você não tiver o capital para abrir 3 de uma vez, eu não te vendo uma. Não te vendo nenhuma, porque assim, ela já entendeu que você ter mais de uma operação, você tem otimização de escala, otimização de gente, gerente, estrutura, processo. Então, e por isso que eu falo, a gente está vivendo um momento muito... Até que eu vou agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa de criar esse conteúdo que sai do seu core business, né? Sim. Financeiro, mas gera o quê? Conhecimento, que gera o quê? Performance. Quanto mais você tem conhecimento, mais você pode performar melhor. Então, trazer esse espaço, poder falar é muito bacana, porque a gente está vivendo um momento, Maurício, Carol, que eu vou falar, pelo amor de Deus, não me levem com o lado de petulância, mas assim, o setor está mudando. O Brasil está começando a enxergar tanto o franqueador como o franqueado se enxergar que ele precisa se capacitar mais. E ele se capacitando mais, ele vai ser mais atrativo para os franqueadores. Boa. E o franqueador está enxergando, quanto melhor ele capacitar o franqueado dele para estar mais profissional e crescer, ele vai performar melhor e vai melhorar os outros franqueados. Nós estamos criando um ciclo virtuoso, que é sobre performance. Sim. E que tem a ver com educação, que tem a ver capacitação, com... tem a ver com sistema, tem a ver com controle, tem a ver com acesso à informação. Boa. Informação é um dado tratado, né? Então, assim, isso que é muito bacana. Então, quando você tem o dado, tem a capacitação, você gera informação, que aí você gera resultado lá na ponta, gera ação que gera um resultado lá na ponta. Excelente, excelente. Já respondi uma pergunta. Já respondeu sua pergunta? Qual era a pergunta? Eu já ia te perguntar como que fazia para ser esse multifranqueado, quais seriam os primeiros passos, mas você já traz aqui para mim. Vamos organizar os pensamentos, então. Podemos. Primeiro é saber se você tem perfil, porque quando você vira multifranqueado, você deixa de ser um operador de loja para ser um empresário. Então, é muito bacana estruturar a pergunta de novo, vamos organizar os dados e informação para poder facilitar. Isso. Então,
Não é do cara tá ouvindo a gente aqui, que legal, eu tenho uma dólar, eu quero virar um multifranqueado agora, semana que vem eu tô comprando 5 lojas. Primeiro vamos entender se você tem perfil. E aí você tem uma série de formas que você pode avaliar isso. Você, junto com a sua franqueadora, analisar os seus processos, analisar você, pessoa física mesmo. Você quer isso para você. Você quer isso para você, e se você tem estrutura, se você tem os skills para isso. E não quer, se você não tiver, não quer dizer que você não possa ter. Mas daí você tem que buscar isso no mercado ou buscar isso para estruturar. Então, acho que o primeiro passo é você quer se tornar um empresário operador, um empresário franqueado? Segundo passo é capital. Aí é interessante para quem está vendo a gente, ouvindo a gente. Mas o mercado americano é muito diferente. Fato. O acesso ao capital lá é muito mais fácil do que o acesso aqui. Inclusive, nós vamos tratar aqui no Somos Multi, que está chegando, a gente fica atento, botar aqui no link para você se inscrever. Boa. Inclusive, a Finança vai estar com a gente lá. Seremos parceiro de novo. Tá chegando, falta um pouco. Nós vamos ter, por exemplo, a criatividade no acesso a capital. Que é uma outra... O ano passado eu falei muito sobre desmistificando o repasse. Esse ano eu quero desmistificar o capital. Porque você tem bancos? Tem, mas você tem outras fontes de capital criativas, desde do Friends and Family, desde, por que não, investidores? Está cada vez mais comum você ter um bom operador, sócio de um investidor, uma alternativa muitas vezes para capital. Então, essa é uma coisa. Então, você tem que ter capital. Respondendo a sua pergunta, tem que ver quais são as suas skills, características. Segunda coisa, ter capital. Terceira coisa, as marcas que você vai estar com você. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre monomarca, e eu sou entusiasta de crescimento através de monomarca. Denis, você é contra multimarca? Muito pelo contrário. Super favorável, mas no seu timing certo. Inclusive, a gente vai ter um espaço no Somos Multi para quem busca outras marcas. Boa. Mas nós vamos com esse cuidado. É que nem apostas, né? Que eu já tenho muitas reticências, né? Pode apostar? Pode, mas gente, eu, por exemplo, vou para Las Vegas, eu gosto de apostar, mas eu tenho as minhas regras de apostas ali. Então, isso também vale para crescimento. Então, esses cuidados a gente tem que ter na hora de crescer. Eu gostei dessa parte que o Denis falou aqui de crescer pelo monomarca faz mais sentido por uma questão até meio óbvia, né? Assim, porque você já está acostumado com aquela unidade, com aquele franqueador, com aquelas regras, aquele produto, serviço e tudo mais. Então cresce ali, que aquilo ali dá certo. Você já queria ter, tem uma franquia, não, mas franquia dá certo. Legal, aí você vai lá e monta de um outro negócio, talvez seja uma dinâmica completamente diferente. E eu já vi operações irem bem, Mauro, desculpa te cortar já cortando. Não? O cara era um ótimo franqueado, tinha 2 daquela marca, vai para uma terceira, cada terceira vai mal, ele come o capital daquela primeira. É isso aí. E até aí, ele aprender como é que funciona. Ele estragou uma coisa bacana, porque tem muito... o banco quebra, a franquia também quebra, tá? Sim. Então, assim, e muito é por decisões erradas de crescimento. Boa. Aqui eu tenho uma pergunta que tá me coçando aqui, que você citou aqui, vai vindo a palavrinha, eu vou lembrando. Repasse é um bom caminho para se tornar multifranqueado? Olha, ótima pergunta, e eu vou responder na lata. Tá. Todos os multifranqueados todos os grandes multifranqueados tiveram repasse das operações. Tá. Todos, eu vou dizer, 99,98% dos franqueados que eu conheço cresceram seus negócios por repasse. Tá. Tanto para compra como venda. E o repasse, muitas também, era até uma coisa meio nebulosa. Tem repasse? Eu tenho repasse aqui, vou te mostrar um repassezinho aqui no canto, vinha o vendedor. Uma coisa tem ilegal, um repasse aqui meio escondido, porque não. Cara, repasse ele tem vários motivos. Um eu repassei minhas lojas, minhas franquias, e não era por uma questão, porque é uma questão de opção. Eu escolhi monomarca. Eu cresci por monomarca e resolvi voltar para trás para monomarca e decidi criar community, decidi mudar o foco. E é uma coisa que eu falo muito. Você pode ter 1 ou 100, mas aquilo tem que ser o seu negócio principal. Estava falando, eu vou lembrando e vou comendo as perguntas, né? Vou voltar a outra pergunta. O cara tem 100 lojas. Eu até brinco, um dos maiores franqueados que eu conheci, que é o Guilherme Perares, tem 850 lojas. Eu brinco, né? Se ele visitar uma por dia, ele demora 3 anos para voltar na primeira. Nossa. Então, assim, isso que ele não visita uma por dia. Mas como é que ele tirou a barriga do balcão? Processo, gestão. Então, assim, você continua sendo, mas aquilo é o negócio principal dele. Ele vive daquelas operações. Então, isso é uma coisa interessante. Mas voltando para cá, você tinha falado... De repasse. De repasse. Então, assim, hoje o repasse, ele acontece... Primeiro, não deu certo porque não me identifiquei, não estou feliz e quero repassar. Inclusive, uma das palestras desse ano é como tornar o seu negócio valorizado para um possível repasse. Tanto para quem vai vender e para quem vai comprar os dados que deve ter. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, muitas vezes, é uma decisão familiar. Mudei de cidade, mudei de país, mudei de foco. Isso acontece muito, mais do que a gente imagina. Terceiro lugar, eu quero realizar. Quero diminuir. Tô aqui há 5, 6, 7, 20 anos.
um negócio legal, não tenho sucessor, Boa. acontece, não quero diminuir um pouco meu ritmo, eu quero vender meu negócio, e é muito bacana. E o quarto e o quinto, que não tem ordem, tá? O quarto e o quinto só porque eu citei aqui, não é porque é o quarto ou o quinto lugar. É porque não deu certo. E eu cansei, Maurício, cara, eu cansei imagino. de ver franqueados comprando repasse e multiplicando, não é? Sim. Ajusta a A operação, operação, o negócio decola. ajusta Agora eu tenho uma o dica que eu vou dar. financeiro, Eu vou dar agora. principalmente, né? A gente pode ser polêmico aqui? Pode. Pode. Eu vou fazer uma dica para franqueadores, queridos e franqueados também. Eu tenho uma dica de repasse. Neste caso, quando a operação não vai bem, eu sugiro, de coração aberto, que o repasse seja feito para um franqueado que já opere franquia. Porque senão você repassa o problema. Sim. Um franqueado que está vendendo a sua operação por N motivos, principalmente que não está performando tão bem, a melhor opção é vender para quem já opera a franquia. Ele já conhece, né? Ele já conhece, já sabe Ele vai como conseguir fazer o turnaround ali. Mais sabe? rápido. melhorar. Você bota um Isso. franqueado novo, botar como meu filho fala, o Joca fala, quem bota é galinha, me desculpa. Você coloca um franqueado novo que nunca operou uma franquia, num repasse, pode ser que dê certo. Eu já vi casos que deu certo. Sim. Mas o Mas risco o é maior, risco né? é maior. Sim. Então, se eu puder dar uma dica para equipe de expansão de franqueadores e para quem está comprando repasse, eu focaria nos quem já é franqueado da rede. Maravilha. Bom, ótimas dicas até aqui, né, Eu Maurício? tô adorando, eu tô adorando. Eu também. Sensacional, Então, se sensacional. você está gostando também, aproveite, deixe seu like, comente aqui embaixo. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os amigos, É isso né? aí, é isso aí. Ative o sininho para que você possa receber outros novos conteúdos que nós estamos tendo aqui. É isso aí, dê a oportunidade para pessoas ouvirem o que o Denis, o que ele está trazendo aqui e conseguirem implementar. Olha que legal, né? Mais do que a gente aprender, vamos compartilhar. Vai lá, né? Passa aí o nosso link para para os seus amigos, para outras pessoas da sua rede. De repente você é franqueador, está gostando aqui do material, compartilha para os seus franqueados. Fala assim, gente, de graça, só assistir, só aprender com o mestre. É isso aí. Mas já que estamos no ritmo de compartilhar, a community tem o radar da community. Inclusive, eu tive até agradecer que vocês já contribuíram com o radar, Maurício principalmente, trazendo dicas e insights, que a gente toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente dispara gratuito um conteúdo novo sobre como melhorar a performance do franqueado. Então, Boa. se você quiser se cadastrar lá, community.com.br, é de Gratuito. graça. Maravilha. Será um prazer fazendo Isso mais aí. um merchan aqui. Tá certo, boa. Vamos pro giro financeiro, então? Vamos pro giro. Maurício? Vamos pro que giro. é isso? Bora. Vamos lá. Você não sabe o que é, mas você vai descobrir agora. Denis. Fica tranquilo ali. O giro financeiro Então, na verdade, é uma roleta, Isso. onde a Opa, gente vai acabei- trazer aqui eu gestão vi- financeira. Já são 7 anos que eu vou para Las Vegas, adoro uma roleta. Já gosta? Não, mas vamos lá. É uma roleta onde a gente vai girar ali, a gente tem alguns temas, e uma vez que a gente gira, um tema ali, vai aparecer um tema ali, e a gente vai montar uma pergunta para você Olha em cima lá. desse. Vamos lá. Rola a roleta. Tem a musiquinha do Silvio, né? Dá para colocar, hein? Dá para colocar. Crescer sem perder o controle. Escalar é um sonho de muitos, mas também é onde muita gente se perde. Quais são os erros mais comuns que você vê nos franqueados que tentam crescer rápido demais sem a base certa? Eu vou até dar um conselho novo que eu não falei aqui, que eu ouvi este ano, em março, no Multi-Unity do encontro de franqueados, que é cuidado com modismos. Que também, assim, às vezes você vê uma coisa ali e aí você não faz muita análise, é uma coisa nova. Então, assim, eu não estou dizendo que você não possa arriscar, mas tenha mais cuidado. Tenha mais acesso à informação, busque conversar mais sobre aquele produto, serviço ou inovação. Então, eu queria dar esse conselho também para quem busca lá. E outra coisa também é você ter os dados muito bem captados. Tá. Então, assim, você às vezes começa a crescer, depois eu vejo isso. Não, depois você não vê mais. Então, assim, começa direito. Então, você vai crescer, vamos repetir o que nós já falamos para quem, nossa audiência rotativa, quem acelerou, quiser voltar. Cara, antes de você crescer, como é que está a sua estrutura, como é que está a sua back office, como é que está a sua equipe preparada para crescer, como é que você está de doação de tempo, seu momento familiar, Perfeito. uma coisa importante. Franquia, em geral, é um negócio de família. Não falamos disso aqui, mas eu acho que é legal falar sobre isso. Muitos dos nossos franqueados, aqui no Brasil principalmente, é um negócio familiar. Sim. Então, até esse crescimento está alinhado com a sua família. Você alinhou
o seu momento de vida com a sua família. Então, eu acho que isso faz parte de crescer com um certo controle. Eu faço uma brincadeira e digo o seguinte: quem quer montar, por exemplo, uma franquia de chocolate, eu gosto de fazer a pergunta: onde se você imagina que você vai estar no domingo de Páscoa? Né? Se você pensa que você vai estar com a família, pode até estar uma vez que já tiver tudo bem estruturado, mas será que com uma loja você vai estar na sua casa almoçando com a sua família no domingo de Páscoa? Eu vou dizer, você está perdendo dinheiro, porque você deveria com certeza estar na loja lá, fechando as últimas vendas. Acrescenta mais ao seu exemplo, Maurício. Uma vez eu visitei, eu virei o rei dos benchmarks. Inclusive, o livro é muito benchmark sobre franqueados. Você trouxe até o livro também aí. Depois eu vou dar um momento e falar dele. Isso. Mas tinha uma coisa que o franqueador fazia, que é assim, não sei se estão pegando aqui a câmera, dá a mão pra mim, Maurício. Tá pegando aqui a câmera, aqui, pessoal? Tá. O franqueador ficava assim: ô Maurício, tudo bom? Você vai abrir um restaurante? Isso. Você é um candidato a abrir um restaurante? Isso. Eu pretendo abrir um legal. restaurante. Você gosta de trabalhar de noite? Eu prefiro sair, eu prefiro dormir. À noite, porque restaurante vende mais à noite. Dia das Mães, Maurício, quer passar com a sua mãe? Seria legal. Vai ser difícil, tá? 3, 4 anos você vai ter que estar trabalhando, porque Dia das Mães é quando mais vende no restaurante. Restaurante lota. Tá? Você gosta de férias? Acho que uma vez por ano todo mundo merece. Você vai odiar, porque você vai ter que ter gente para subir sua equipe, vai ter que pagar férias, vai ter que pagar um quadro. Meu amigo, você vai odiar. E não solta a mão, o cara vai ficando nervoso. Ele queria falar o seguinte, cara, o empreendedor, como a Paula diz, principalmente no começo da operação, você tem que abrir mão de muitas coisas. Sim. Muitas coisas. Então eu falo para quem está querendo empreender, que aqui não é o nosso caso, mas é cada vez mais saber que você tem que abrir. O pessoal fala, agora ele é dono do próprio negócio. Caraca, meu amigo. Bonito pra quem olha de fora, mas assim. você tá passando lá dentro. Você começa a não gostar mais de férias, você tem que pagar. Você tem que pagar férias, pagar 13º, tem que pagar a hora extra. Tudo que você gostava de feriado, de repente feriado pode ajudar, pode ser bom, pode ser ruim, mas... Feriado, as vendas, lojas fecham, meu Deus, pra quem trabalha em shopping, a loja fecha, você fica doido. Quanto feriado tem esse ano? Mas você fala isso, eu vejo em casa. Meu pai tem uma loja, ele é empreendedor, então aí, realmente é isso, é família. Já tem finanças na loja? Ele já vai colocar. É isso aí. Vamos girar a roleta de novo? Vamos puxar mais uma perguntinha aqui. Gira lá. Boa. Tem que botar a musiquinha do Silvio, hein? Tem que colocar aqui, né? Vai lá. Preço ou prejuízo? Muitos empreendedores cometem erros na precificação e com o volume de lojas, isso pode ter um impacto enorme. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre preço competitivo e rentabilidade? Claro que em franquia a gente tem uma questão, muitas vezes o preço já é tabelado, o preço já é pré-estabelecido, mas tem uma questão muito, às vezes, com a questão do nível de desconto, com a estoque. Eu acho que você viveu o estoque, eu acho que você sabe bem também dizer aí, você compra muito, sobra o produto no final, você tem que liquidar, você perde markup, você tem um CMV ali prejudicado. Ou o inverso. Né? Você compra pouco, justinho, de repente, por algum motivo, vende mais, você fala, caramba, perdi a oportunidade. Como é que você vê essa relação, né? Eu vou dizer as duas. Primeiro, eu quero aproveitar essa deixa do preço ou prejuízo, que muitas vezes isso é comum o franqueado achar que para vender mais tem que baixar o preço. Isso. Ficando preço para cá. Não é. Eu acho que, às vezes, você baixar o preço vai te gerar prejuízo. Às vezes, você convence a franqueadora que há promoções, a baixar o preço. Primeiro que preço é um dos atributos de qualidade e de valor. Se eu disser para você, presta sua caneca aqui para mim, Carol. Vocês estão vendo aqui, pessoal, essa caneca aqui, ó, essa daqui, que é a da Carol, ela custa R$20, tá? E essa daqui, que ela tem a alça para direita, que é para destra, essa aqui é para canhoto, que é para destra. Essa aqui custa R$50. Minha pergunta é, qual para você é melhor? Essa custa 50, essa custa 20. Qual caneca é melhor, Carol? Qual você acha que é melhor? Vai ser a mais cara. Então, preço, inclusive, é um balizador de valor. De qualidade. Assim, as pessoas tendem a valorizar que aqueles produtos mais caros são melhores. Então, às vezes, uma promoção pode denegrir o produto. Sim. Então, aí falando um pouquinho com a minha veia de marketing, então, às vezes, entender como as ações da franqueadora, às vezes uma precificação, ela está muito mais para posicionar o produto do que efetivamente para gerar venda. E você falou de estoque, eu falo que o maior desafio do gestor, esse é um dos papéis do franqueado de alta performance. De um lado, você tem a franqueadora te entregando marca, te entregando conceito, campanhas, promoções. Do outro lado, você tem que ter um gestor de loja. Então, você, franqueado, tem que ter muito, de novo, controle, acesso à informação para ter o melhor estoque, não é o menor. É o melhor estoque. E para quem trabalha com alimentação, no meu caso, o menor CMV. E aí vem como você comprar, como você estocar, como você
proporcionar as suas coisas. Isso é um papel do franqueado. Nenhum franqueador vai fazer o seu papel de cuidar da sua operação. Então, aproveitando essa deixa aqui... Excelente, excelente. Não, eu vou aqui me empolgando, né? Porque como a gente acaba trabalhando muito forte a parte financeira, né? Isso tem um impacto direto, né? E quando a gente fala muito dessa questão de CMV, que é um dilema para muito franqueado, né? Como é que eu faço? Não, mas o preço que eu compro já é tabelado e o que eu tenho que vender também é tabelado. Então, eu não interfiro no CMV. Não, mas você interfere na gestão do estoque, que direta ou indiretamente, lá na frente, se você tiver um produto que estocou, micou, como o pessoal fala por aí, você vai ter que queimar e isso vai derrubar o seu... Derrubar não, né? Aumentar seu CMV ou derrubar sua marca. Isso aí, legal. Excelente. Bom, maravilha. Então, estamos encerrando. Eu gostei dessa roda. Gostou da rodinha? Gostei da roda. Não, legal. Dá uma outra dinâmica. Estamos encerrando por aqui. Nós temos o nosso balanço final. Um balanço final, Denis. Tá muito bom. Dava para ficar 2 horas, 3 horas falando aqui, Se né? deixar, eu fico. Tá? A gente chama de novo. Depois, em breve, a gente chama de novo. Desculpa, pessoal. Dá para ir na velocidade 2, tá? Você acelera. Mas Eu já tô na velocidade 2 normalmente, mas você pode... Foi na 4. Mas, Denis, vamos lá. Pra gente poder ir amarrando, eu queria que você falasse um pouco das suas ações, né? Com a Somos Multi, com o livro. Tá chegando, Somos Multi. Tá isso chegando. aí. Fala um pouco o que é isso, porque tem gente que talvez não tenha participado o ano passado, né? Então, o que é o Somos Multi? A gente tem mais 40 minutos? Não, uns 5. Bom, Somos Multi, para mim, gente, é a realização de um sonho, porque eu tenho uma agência de eventos também, a AMD Live Play, e a gente sempre fez convenções. E eu lá atrás, eu dizia, poxa vida, por que a gente não pode otimizar as convenções dos franqueadores e vai todo mundo junto? Outra mística, que era juntar franqueados de outra marca. O pessoal tinha receio, né? E eu vou dizer que o ano passado muita gente tinha dúvidas de como seria o Somos Multi, e eu vou dizer, gente, que foi, olha, até me arrepia, de verdade, porque tinham mais de 400 franqueados, mas mais... Foi maravilhoso. Não lembro agora, foi uma centena de marcas diferentes e num ambiente extremamente positivo. As pessoas trocando informações. Nós estamos fazendo isso aqui agora. O que você faz nessa situação? Essa situação, se ajudando. Isso é um pouco do perfil dos franqueados. O franqueado ajuda outro franqueado. Então, o Somos Multi nasceu para ser o maior congresso de multifranqueados no Brasil. Ele é um evento, não é um evento para quem pensa em abrir uma franquia. Sim. Então, você está vendo a gente, você está pensando em abrir uma franquia, não é para você este evento. Inclusive, indico a feira da BF, os cursos da BF, que tem bastante conteúdo para quem pensa em abrir uma franquia e são excelentes. Agora, para você que já é franqueado e quer trocar experiências, foi o que nasceu o Somos Multi. Então, foram mais de 55 painelistas. Isso. Desses painelistas, mais de 40 franqueados contando experiências práticas, desde cultura, pessoas, performance, financeiro. Inclusive, o Maurício esteve com a gente. Tive esse privilégio, foi excelente. Muito obrigado, mesmo. foi uma das mesas mais procuradas, mediadas lá. Já vou fazer o convite ao vivo aqui para ele estar com a gente. E assim, é um lugar realmente que é de troca, de aprendizado. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui, eu vou desafiar, deixar seu comentário, estava lá com a gente, e contar o que você encontrou lá, se foi bacana para você. E para quem não foi, eu quero te convidar aí. Já vou botar aqui também o link dos pacotes e como faz para participar. Ele vai acontecer agora em setembro, dia 17 de setembro, aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Eu sou corintiano, está sendo um desafio para mim fazer lá. Não vai ser no gramado sintético, vai ser ali em cima. Mas voltando para cá, brincadeiras à parte, é um ambiente extremamente provedor. Então, a gente teve lá franqueados, trazendo muita experiência, muita troca. A gente teve fornecedores e parceiros, como o próprio Finanças, bancos, shoppings. A gente teve franqueadores falando com a gente, tanto no palco como com estantes, trazendo oportunidades. E esse ano tem uma novidade que eu não posso contar aqui, mas vai ter uma série de franqueadores com oportunidades para quem quer crescer, expandir como franqueado dentro do mercado. Que legal, que legal. E o livro? Fala do livro. O livro, gente, olha, tá na 4ª impressão. A gente bateu mais de 10 mil cópias. E o livro nada mais é do que um compilado, Maurício. Aqui a gente tem alguns dos maiores franqueados do Brasil e franqueadores. E é bacana que, para quem não conhece, a gente tem uns QR Codes aqui que tem o áudio. Então, a gente gravou, são mais de 30 horas
conversando com esses franqueados de alta performance e você pode ouvir ele contando quais são os hábitos, a gente inventou essa palavra, Os 7 que é franqueábitos. franqueados, inspirado no Stephen Covey, dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Eu pergunto, Denis, por que 7? Porque eu comecei, quando eu fui fazer essas visitas, eu falava que era franqueados de alta performance. Aí eu comecei a falar, gente do céu, o que esses caras têm? Eu falei, eu tenho que ser igual a fulano. Não, mas peraí, fulano tá bem, mas eu conheci ciclano, não tem nada a ver com fulano. Aí eu conheci fulano de tal, que não tem nada a ver com ciclano. Eu falei, meu Deus, eu comecei a anotar, esse cara faz isso. Quando eu vi, deu 7. Quando deu 7, falei, eu adoro o número 7. Talvez tenha até mais É hábitos. um número cabalístico, né? Bonito. E aí eu percebi que esses caras, independente de serem muito diferentes de personalidade, de gestão, eles tinham uns hábitos em comuns. E a gente conseguiu compilar esses hábitos. E você falou de franqueador. Eu estou muito feliz porque muitos franqueadores estão dando para os seus franqueados. E alguns parceiros. Essa semana eu recebi um pedido de um parceiro fornecedor que queria dar para os seus clientes. Justamente para quê? Porque a ideia é inspirar os franqueados através de boas práticas, performarem melhor a sua operação. Excelente. Maravilha, excelente. Gostei bastante. Gostei. Esse aqui eu vou deixar para vocês. Não sei se a gente Opa. consegue, se dá pra gente sortear com quem tá ouvindo, assistindo a A gente. gente pode criar uma dinâmica ali. Ó, agora dá o certeza. desafio aí pra Aqui, gente ó. sortear. Sim. E vai ser um prazer deixar esse aqui. Vou deixar um fechadinho aqui, ó. Ah, boa. Oh, Também maravilha. coloca Pronto, lá poder na enviar. empresa mesmo. Ó, e a gente fica lá. O Finanças tem? Na verdade, a gente tem. Eu não sei se a gente tem, mas de qualquer forma vai pra biblioteca nossa. A gente tem uma Então biblioteca pronto, onde então tem 2. Pode Um pra deixar. biblioteca e um pra sortear. Excelente. Opa, Fechou. maravilha. Obrigado. Ó, já sei, ó, vamos sortear pros clientes do Finanças. Se você ainda não é cliente, Isso. aquele que é cliente do Finanças, vamos A sortear. gente vai criar um modelo aqui que você vai Pronto. ganhar. Isso aí. Maravilha. Se você não é, corre, que dá tempo de participar. É isso aí. Mas para fechar, né? Conta pra gente assim, qual o maior pesadelo financeiro Financeiro, não tem. Ai. de um multifranqueado e um paraíso financeiro do multifranqueado. Olha, eu acho que um pesadelo financeiro é fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é cuidar do seu caixa. Uma vez eu estava conversando com um multifranqueado, como eu não tenho autorização para falar o nome dele, mas ele disse o seguinte, Denis, acho que o nosso maior mantra é você ter caixa e fluxo de caixa consequentemente. Porque você depender... Nós estamos aqui agora, a dificuldade que é o crédito, e às vezes você tem uma oportunidade, passa por um desafio, e ele falou isso na pandemia. Então, assim, ele na pandemia, ele comprou 16 repasses. 16. Caramba. 16 repasses. Ó. Então, assim, se tornou um dos maiores franqueados da monomarca, daquela rede. E quem ele comprou ficou feliz, Sim. porque estava com dificuldade e ia acabar quebrando. E Não ele? foi uma compra, foi uma compra de mercado mesmo. E ele teve capacidade de comprar numa aposta de sair da pandemia. E hoje é um dos maiores franqueados dessa marca. É o maior franqueado dessa marca. Tá. E ele falou, graças a eu ter um fluxo de caixa controlado e ter caixa para investimento. Então, eu acho que o maior pesadelo é você não ter caixa e crédito fácil, rápido para você. Legal. E o paraíso é o ter. Olha, o paraíso é você ter e o paraíso é você conseguir implementar processos e sistema na sua operação, que não é fácil. A gente está falando Sim. aqui agora, implemente, contrate, mas assim, o dia a dia nos consome. Uhum. Então, assim, eu sei e eu sinto isso na pele. Ah, não, eu vou fazer, não, eu vou colocar. E não é só uma capacidade financeira. Então, um paraíso é quando você consegue implementar um sistema, um processo, e aí você consegue descer isso para toda a cadeia dentro do seu negócio, para toda a equipe. Eu acho que o paraíso, aí sim você consegue ter o jantar com a sua família, consegue passar o Dia das Mães com a mãe. E eu vou dizer isso, tá? Muitos desses franqueados chegaram nesse nirvana. De hoje ter uma sucessão, de ter uma equipe, de poder... Estavam comigo em Las Vegas, gente, só para encerrar aqui, os maiores franqueados do Brasil. Os maiores estavam comigo. Os maiores, já há alguns anos vão. Maiores mesmo, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro estavam comigo lá em Las Vegas. E eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Aprender. Então, assim, quando os maiores franqueados do Brasil falam que estão indo para tirar uma semana, 10 dias num evento como esse para aprender, é porque a casa está arrumada aqui. Poder ficar 10, 15, 20 dias fora e saber que as coisas vão funcionar. Então, acho que o nirvana é você conseguir implementar processo, sistema e poder ter tempo para poder olhar o seu negócio de fora e continuar crescendo. Isso é mais estratégico, né? Isso é estratégico. Que é um desafio. A gente fala muito de operação, mas a hora que você consegue sair da operação, você, executivo, profissional, e mudou a cabeça de franqueado operador para um gestor de uma empresa, esse é o nirvana do multifranqueado. Eu costumo colocar muito a questão de disciplina e acho que essa questão, como você trouxe aqui hábitos, né, criar os processos em cima do que tem que ser feito.
né? E tem coisa que às vezes não é tão gostoso de fazer. A gente bate muito nessa questão do financeiro com os nossos clientes também, que às vezes não é tão gostoso de fazer, mas tem que ser feito. Vou falar uma coisa, desculpa o tempo, sei que já passou, Sim. mas sabe qual a diferença de hábito e atitude? Manda. Tudo é bom, né? Atitude é pontual, hábito é recorrente. Exatamente. Uhum. Uma coisa que eu peço para quem for ler o livro, quem Tem está ouvindo a gente consistência. aqui, é falar, mas isso eu já fiz, isso eu já fiz. Mas a pergunta que faz é, com que consistência? Com que Isso aí. frequência? Isso aí. Se você tomar 7 banhos hoje, cara de atitude, né? Tomou 7 Sim. banhos. Eu não posso ficar 7 dias sem tomar banho. Sim. Então, assim, é melhor você fazer todo dia um pouco do que você fazer muito e ficar muito tempo sem fazer. Então, crie novos hábitos. É a velha frase do Aristóteles, né? Que a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Né? E essa provocação é fácil. Não que seja fácil, mas muitas vezes a pessoa assiste um podcast como esse, É fácil, mas não é lê um livro e fala assim, bora fazer. Faz no primeiro dia, no segundo, né? O pessoal Depois no você final do ano fala, não, eu vou pra academia. Treina uma vez, dieta, duas vezes. né? Não é sobre fazer dieta, é sobre Não. ter o hábito É a de ter... consistência. A dieta já da começa coisa. na segunda-feira. Por que não começa no sábado, né? Já encara de uma vez. É. Isso É aí. isso mesmo. Dito como o Dimur Sayane, um amigo de Sim. longa data, ele fala muito isso, né? É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Boa. Foi. Denis, queremos agradecer. Foi sensacional, sensacional mesmo. Não sei, eu achei fantástico aqui a oportunidade que a gente teve de te ouvir, de Mais, trocar não e tudo mais. mais. Não. Mas foi foi sensacional, foi gostoso. sensacional mesmo. É muito né? bom mesmo. Queria que você desse aí seu tchau pra turma, o que você deixa como recado, quais são as suas considerações finais aí pra gente poder te ouvir. Acho que é hora de dar tchau. Não, é hora de dar um até breve. Eu espero encontrar com vocês muito ainda, não é? Né? Espero estar aqui, estou à disposição, encontrar nos eventos do Somos, quem sabe te ver em Las Vegas, nós vamos ter uma série de encontros, uma série de atividades voltado para você que é franqueado, então até breve, não é um tchau. Boa, Isso legal. aí, boa. Obrigada, viu, Maurício? Carol, Obrigada, Denis. Obrigadão por todo esse conhecimento aí que Isso você aí. trouxe para nós. Eu Isso estou aí. aprendendo e será um prazer compartilhar. Gente, para a gente poder fechar, né? Quero deixar para nossa galera que está assistindo aqui mais uma vez um muito obrigado. Lembrando que este episódio, como todos os outros, tá lá no YouTube, Spotify e todas as mídias aí mais tradicionais mesmo, né? Então assista, reassista, compartilhe, comente para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez melhor. E junto com a turma aqui, a gente se despede. Vamos olhar naquela câmera lá e dar um tchau geral para a turma e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Até a próxima.